Noite, amados. Eu queria falar algo com vocês sobre uma mensagem que eu recebi. Ontem, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha e ela, na mensagem, tinha assim: Mauro, como eu faço para adorar? E aquela mensagem me chamou a atenção. E aí eu fui explicar para ela como é que a gente fazia para adorar o Senhor. E pensando e meditando no que a gente poderia tratar nessa noite, isso veio forte no meu coração, essa pergunta que ela me fez ontem: como eu faço para adorar? E é isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Nós vamos falar sobre a adoração ao Senhor. Nós vamos falar como nós fazemos para adorar ao Senhor. Talvez você seja um crente de longa data e você já tenha aí, muito claro para você o que é a adoração, mas eu tenho certeza que, independente da clareza que você tenha, não há nada claro que não possa ficar mais claro ainda. Porque a luz da palavra, ela traz entendimento e você pode caminhar numa revelação nova, vinda da parte de Deus. Amém? A Bíblia, ela é inesgotável, ela é uma fonte inesgotável. A Bíblia diz que nós devemos conhecer, e não apenas conhecer, mas nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. E à medida que nós conhecemos uma verdade, isso vai se alojando dentro de nós como um fundamento. E nós não titubeamos mais, mas nós avançamos na convicção desse fundamento que é formado no nosso coração. Amém? E se você não entende o que é adoração, eu creio que nessa noite o Espírito Santo é aquele que vai te instruir acerca do propósito para o qual você nasceu. Porque nós nascemos para adorar o Senhor. É importantíssimo nós entendermos o que é adoração, porque foi para isso que nós nascemos. Diga assim: foi para isso que eu nasci. Foi para isso que você nasceu. Deus nos criou para o relacionamento. E a adoração nada mais é do que relacionamento com Deus. Relacionamento com aquele que nos chamou, com aquele que nos criou, a sua imagem e semelhança. Para que nós fôssemos e dessemos fruto. Para que em sintonia com o Eterno, conectado com o Senhor, nós pudéssemos reproduzir em vida o seu caráter. Amém? Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a adoração. Diga comigo: a adoração. Aleluia. E pegando o gancho dessa pergunta que essa minha amiga me fez, eu anotei alguns passos, e é isso que nós vamos estar tratando aqui nessa noite, sobre como eu faço para adorar. Ela fez essa pergunta para mim: Mauro, como é que eu faço para adorar? E teve alguns questionamentos que ela fez, e explicando para ela, eu consegui traduzir isso aqui para a gente tratar didaticamente. E o primeiro passo que nós precisamos entender, como nós fazemos para adorar, a primeira coisa que nós precisamos fazer e entender é o que é adoração. Concorda? Porque você não vai realizar algo que você não conhece. Você não vai desempenhar algo que você não sabe o que é. Então você precisa ter clareza do que é adoração. Mauro, o que é adoração? O que é adorar ao Senhor? É no momento de culto eu cantar aquela música lenta que toca na minha alma, que eu consigo dizer para o Senhor e expressar aquilo que Ele é? Será que é só isso? Não é só isso. Porque música, quando a gente fala de adoração, muitas vezes as pessoas elas entendem como período de música. Não, o que é adoração? As pessoas dizem: adoração é quando o louvor está aqui na frente, quando o ministério de música está aqui, e ele está ministrando a música e está naquela música lenta. Aquela música é de adoração. Mas não, isso faz parte da adoração, e a música ela é uma ferramenta de inspiração para a adoração. Mas a adoração ela não está restrita a isso. A adoração ela é um estilo de vida. Amém? Diga assim comigo: a adoração é um estilo de vida. A adoração é, na verdade, a reaprendizagem da vida segundo Deus. É caminharmos em relacionamento com Deus, manifestando os atributos comunicáveis dele para nós. Então, a adoração é muito mais abrangente, concorda comigo? A adoração, amados, é relacionamento, a adoração é comunhão, a adoração é devoção, é submissão, a adoração é obediência. Então, é possível que você esteja cantando uma música lenta, uma música que em tese seria classificada como adoração, mas que você não esteja de fato adorando, se você desobedece ao Senhor, se você não honra ao Senhor, se você não cumpre os mandamentos, porque a adoração está inteiramente ligada com a vida de obediência. A primeira vez que a palavra adoração ela foi mencionada na Bíblia foi em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 5. Se você quiser, você pode ir lá. Vai lá comigo rapidamente. Gênesis, no capítulo 22, foi a primeira menção dessa palavra adoração. E nesse contexto, Abraão é convocado por Deus.
No capítulo 22 de Gênesis, você chegou lá? Aleluia. No versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E a resposta de Abraão foi: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Aleluia. Prontidão. Abraão disse: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Aleluia. Diga: quem amas. E vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo o quê? Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, a primeira menção de adoração na Bíblia está nesse contexto, em que Abraão iria sacrificar o seu filho em obediência a Deus. Obedecendo a um comando de Deus, Abraão pegou o seu filho, a quem ele muito amava, e ele se dirigiu a um local em que ele iria sacrificar aquilo que tinha valor para ele. Estão comigo? E aí, quando foi indagado, ele disse: não, fica aqui, que nós vamos, eu e o rapaz vamos lá e nós vamos adorar. E depois de haver adorado, nós voltaremos, nós retornaremos. Então, a primeira menção que fala de adoração na Bíblia está num contexto de sacrifício. Está num contexto de obediência total. Diga: total. Uma obediência absoluta. E essa palavra adorar significa também inclinar-se, curvar-se, prestar homenagem diante de um soberano. Então, a adoração é obedecer a Deus. A adoração é sacrificar aquilo que nos custa em obediência ao Senhor. Estão comigo? Então, adorar é muito mais abrangente do que simplesmente cantar uma canção lenta, que nós amamos. Na verdade, a música, como eu falei, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta de inspiração, para nos inspirar a nós vivermos uma vida de adoração. A vivermos o nosso dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de gratidão, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de dedicação a Ele, de entrega, tal como Abraão entregou. Você está comigo? Então, como eu faço para adorar? O primeiro passo é precisamos entender o que é adorar. E nessa noite você precisa entender que adorar é um estilo de vida que agrada a Deus. Adorar é um estilo de vida que reconhece o Senhor como soberano e se inclina para Ele. Se submete à sua vontade. Você está comigo? Aleluia. E o segundo passo que nós precisamos saber, para como nós fazemos para adorar, é saber por que nós devemos adorar. Primeiro eu tenho que saber o que é adoração, e nós batemos aqui na tecla. Adorar é um estilo de vida de obediência, de submissão ao Senhor, de honra ao Senhor, de valorização a Ele, né? Adorar é prestar culto, é se inclinar para o Senhor. E o segundo motivo nós precisamos entender é por que nós devemos fazer isso. Por que devemos adorar? E em Efésios, você vai lá em Efésios, por favor, no capítulo 1. Aleluia. Onde estão os adoradores do Senhor? Aleluia. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, diz que nele... Efésios 1, versículo 11, diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Em Isaías 43, no versículo 7, diz que a todo aquele que é chamado pelo meu nome, e criei para minha própria glória e alegria, e que formei e fiz. Em Isaías 43, no versículo 21, diz: esse povo que formei para mim, para que anunciasse, proclamasse a minha adoração. Diga: eu nasci para adorar.
nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para adorarmos a Deus, para mantermos comunhão, nos relacionarmos com Deus, porque a adoração também é relacionamento. Então, por que nós devemos adorar? Porque foi para isso que você nasceu. Diga, foi para isso que eu nasci. Nós nascemos para adorar ao Senhor, para nos relacionar com Ele, para nos inclinar em Sua presença, para ouvir a Sua voz e seguir os Seus passos. Foi para isso que eu e você nós somos criados. Por isso nós devemos adorar. E aí vem o terceiro ponto. Outro ponto que nós precisamos entender, para que nós venhamos a adorar, é que nós precisamos conhecer quem é o destinatário da nossa adoração. Primeiro, eu preciso saber o que é adorar, o que é adoração. Depois eu preciso saber por que eu devo adorar. E o terceiro ponto, a quem eu devo adorar? Quem é este a quem eu devo adoração? E Jesus, ele responde essa pergunta para nós. O diabo, ele tentando Jesus, ele disse, eu vou te dar todo esse governo, todo esse domínio, se você prostrado me adorar. E Jesus, ele respondeu, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, somente a Ele servirás. Deus é o único digno da minha e da sua adoração. Ele é o destinatário final da nossa adoração. O nosso estilo de vida é para agradar aquele que nos chamou, aquele que nos criou, aquele que nos formou desde o ventre da nossa mãe e nos designou para que nós venhamos a dar frutos e o nosso fruto venha a permanecer. Este é o destinatário da nossa adoração. E a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque à medida que conhecemos ao Senhor, meu irmão, à medida que nós nos achegamos a Ele, mais nós nos inclinamos, reconhecendo a sua majestade e o adoramos. Porque Ele é digno. O salmista, ele reconheceu isso, ele disse, não há nenhum outro digno como o Senhor. Não há no céu, não há na terra. E ele disse, eu não tenho nenhum bem. E quando sabe que Davi era rei? Davi, ele chegou a dizer, eu não tenho nenhum bem além de ti, Senhor. Ou seja, eu não tenho nada mais importante, nada mais importa para mim do que te adorar, do que te servir, do que te honrar, do que te agradar. E Davi tinha muitos bens. Davi, como rei, ele estava suprido de todas as coisas. Nada faltava para um rei. Estão comigo? Mas ele sabia que nada daquilo dali se comparava a servir e adorar ao Senhor. Nós precisamos conhecer quem é o destinatário da nossa adoração. E o único digno de receber a nossa adoração é o Senhor. Aquele que nos criou, que nos formou, aquele que nos constituiu reino e sacerdote. Sabe o que significa isso? O sacerdote na antiga aliança era aquele responsável pela adoração. Era aquele responsável por prestar culto ao Senhor. E na nova aliança, a Bíblia diz que em Cristo nós somos constituídos reino e sacerdote. Hoje o encargo da adoração recai sobre mim e você, que somos filhos de Deus, nascidos de Deus. E meu irmão, isso é um privilégio grande. Esse é um privilégio grande. E esse privilégio foi restabelecido em Cristo Jesus. Porque o homem, ele foi criado originalmente como um adorador. Mas nós sabemos que o homem pecou e ele ficou afastado de Deus. E a adoração, ela foi pervertida a partir daí. A adoração, ela ficou restrita. O homem, ele não conseguia se relacionar mais com Deus na sua essência, na sua origem, em espírito. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus é espírito. E nós somos criados também espírito. Nós somos dotados de uma alma e habitamos num corpo, identificados aqui no nosso reino terreno, que é a terra. Mas nós sabemos que quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Ele ficou desconectado da sua origem. Ele não tinha mais a inspiração necessária para render adoração ao Senhor. Então, nada daquilo que o homem fazia refletia uma adoração perfeita. Por quê? Porque ele estava desconectado da origem.
Porque ele estava desconectado da inspiração. Aí Jesus veio para nos devolver a inspiração no coração. Para que hoje nós pudéssemos, como nascidos de novo, unidos com o Senhor, em um só Espírito com Ele, tivéssemos a presença do Espírito Santo dentro de nós, a inspiração que foi perdida lá atrás, nós tivéssemos de volta, para que hoje nós pudéssemos cumprir o nosso propósito. Que propósito é esse? Adorar ao Senhor. E eu não sei quanto a você, mas isso é uma excelente notícia. E eu creio que se você chegou aqui nessa noite, que você ainda não fez uma aliança com o Senhor, essa é a noite em que você vai poder receber de volta a inspiração para você viver em adoração. Porque foi para isso que você nasceu, foi para isso que você existe, meu irmão, é para isso que você existe, para o louvor da glória do Senhor. E sabe, nós glorificamos a Deus em palavras, sim, mas nós glorificamos a Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas intenções. Tudo isso deve redundar em adoração ao Senhor. Porque a adoração, ela está relacionada com os 3 aspectos do homem: espírito, alma e corpo. Isso é a adoração genuína. Amém? Mas, seguindo passo a passo daqui, primeiro nós precisamos entender o que é a adoração. Depois, nós precisamos... O segundo passo vocês anotaram, gente? Nós precisamos saber por que nós devemos adorar. Quem está anotando? Terceiro, nós precisamos conhecer quem é o destinatário da nossa adoração. E em Isaías 45:5 diz que eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Ou seja, não há outro digno de adoração, a não ser o Senhor. E o quarto passo, precisamos estar habilitados a fazer isso. Aí você me pergunta, eu estou habilitado, Mauro? Será que eu estou habilitado a ser um adorador do Senhor? A prestar culto? A obedecer? Será que eu estou habilitado a me render ao Senhor, a manter comunhão com Ele, a ouvir a sua voz e corresponder às suas expectativas? Meu irmão, se você nasceu de novo, você é habilitado. A habilitação, ela acontece quando nós nascemos de novo. E o que é nascer de novo? Jesus, ele explica o que é nascer de novo, né? Nascer de novo é você deixar o que ficou para trás lá atrás e você encarar a nova criação que é feita em Cristo, quando nós recebemos o pacote da salvação. E como é que eu faço isso? Quando nós cremos que Jesus veio, morreu e ressuscitou em nosso lugar, assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa condição de ausente de Deus, de inimigo de Deus, e nos substituiu na morte. Quando eu aceito isso e eu confesso isso, a Bíblia diz que nesse instante opera-se em nós um grande milagre. O maior milagre, o novo nascimento. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo que nos é dado. E nós recebemos o selo do Espírito, o penhor, a garantia de que nós não somos mais os mesmos, de que nós somos novo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Em Cristo, nós somos habilitados a adorar ao Pai, como convém adorar. Em Cristo, nós somos habilitados a manter relacionamento com o nosso Pai, a termos comunhão. Por quê? Porque Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a inspiração que faltava para nós. E quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a habilitação. Aleluia. Nós recebemos a habilitação de sermos feitos filhos de Deus. E agora, como filhos, nós podemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Não uma adoração mais restrita a determinadas pessoas, não. Mas uma adoração agora disponível para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Ele lhes dá o direito, o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Porque a adoração genuína é uma adoração em espírito.
Mauro, o que é adoração em espírito? Vamos lá e abrir em João, no capítulo 4. Vocês estão entendendo alguma coisa? Aleluia. João, no capítulo 4. Né, uma passagem muito conhecida. Você chegou lá? 3 améns. Vamos ver quem chega depois. Alguém mais? João, no capítulo 4, nós vimos aqui uma passagem muito conhecida, né, sobre aquela mulher, a mulher samaritana. Você conhece a mulher? Amém. Olha, o pessoal está lendo a Bíblia, hein? Essa igreja, o pessoal lê a Bíblia, amém? Em João, no capítulo 4, Jesus, né, ele está saindo. Vamos lá no versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E a Bíblia diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E esse ponto, eu queria que você parasse por aí, é muito interessante porque os teólogos, eles explicam que para chegar em Samaria, na verdade, existiam no mínimo 3 rotas para chegar em Samaria. Então, não necessariamente, geograficamente falando, era necessário passar por Samaria para chegar na Galiléia. Existiam no mínimo 3 rotas, uma pelo mar, outra por Samaria e outra passando, né, pelo Rio Jordão até por Gadara para poder chegar no Mar da Galiléia e chegar na Galiléia. Eu estudando sobre isso, eu descobri que os judeus, como eles não se davam com os samaritanos, né, mais na frente a Bíblia ressalta isso, os judeus, eles preferiam, ao invés, para chegar na Galiléia, eles preferiam o caminho mais longo, que durava 3 dias, que era esse caminho que eu falei, que passava pelo Rio Jordão, para passar por Gadara, para poder no Mar da Galiléia, para poder chegar na Galiléia, que durava no mínimo 3 dias. Já esse caminho daqui para passar por Samaria, durava 1 dia só. Para você ver como a rixa era grande, né? Eles preferiam ir pelo caminho mais longo para não ter que passar por Samaria, né? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, como diz a palavra aqui mais para frente. Mas é engraçado porque a Bíblia ressalta que era necessário passar por aquele lugar. Então, do ponto de vista geográfico, não era necessário, existiam outras rotas. Estão comigo? Mas Jesus, ele precisava tratar com alguém. Jesus precisava tratar com alguém acerca de um determinado tema. Ele precisava salvar alguém, ele precisava tratar com alguma pessoa. E nós sabemos que mais para frente, né, no versículo 7 diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, né? Jesus, ele chegou na cidade. Volta um pouquinho no versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6ª, que é o meio-dia. Algumas versões já dizem meio-dia, né? 12 horas na hora do sol escaldante. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Dá uma pausa aí. Olha que interessante essa questão da mulher em si. Era hora sexta, era meio-dia. E naquela época, as mulheres eram as encarregadas por buscarem água nos poços. É tanto que, se você lembra lá quando quando o Eliezer, né, Damasceno, Eliezer, né, que foi buscar Rebeca, né, para Isaac, ele foi buscar justamente perto de um poço, porque era onde as mulheres iam tirar água. Só que o horário em que as mulheres iriam buscar essa água era logo cedo. Elas iam lá, buscavam água, e era lá onde estavam as mulheres responsáveis, né? Elas iam lá buscar a água logo cedinho para pegar para usar durante todo o dia. Então o horário para se buscar água não era meio-dia, porque o sol estava quente, então elas iam logo cedo, pegavam a água e levavam para as suas casas. Só que essa mulher tinha uma grande questão. Por que ela ia nesse horário? Porque ela não encontrava ninguém. E por que ela não encontrava ninguém? Porque ela tinha uma grande questão na vida dela, mal resolvida, né? Talvez aquela mulher não fosse muito benquista na sociedade. E nós vamos entender por quê. E Jesus, ele toca nesse ponto. Quando ele diz, vá chamar o seu marido. E ela diz, não, eu não tenho marido. E ele diz, porque 5 maridos você teve, e agora o que você está não é seu marido, né? Então aquela mulher, ela tinha um senso de culpa e de condenação, que pesava sobre ela, que fazia com que, no horário que ninguém ia buscar, era esse horário que ela ia buscar, porque ela não encontrava com ninguém. Não ia ter fofoca de ninguém ia olhar para a cara dela torto. Estão comigo? Então ela ia buscar ao meio-dia. Então aquele horário é um horário inconveniente, mas conveniente para alguém que carregava um peso de culpa. Estão comigo? E é engraçado porque essa mulher, ela também toca em um ponto em que havia dissociação entre os samaritanos e os judeus, que ela destaca a questão quando Jesus, ele oferece para ela água viva. Ela diz, mas você é maior do que o nosso pai Jacó? Porque na verdade os samaritanos, eles não criam na teologia de Moisés, eles criam na teologia até de Jacó. Então, para eles tinham parado ali em Jacó, não cria naquilo que vinha depois, Moisés com as leis e tudo mais. E Jesus, ele toca no ponto, né, tratando com a mulher. Ele diz, no versículo 16, vai, chama teu marido e vem. E ao que ela respondeu, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos você já teve, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí ela responde, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E aí ela começa a abordar um ponto sobre a adoração, né, que é o tema dessa noite. Ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E eu achei muito engraçado, porque eu sempre entendi essa passagem como se ela estivesse querendo mudar de assunto, né? Você já pensou nisso também? Como se ela dissesse assim, ele tocou na minha ferida, eu vou aqui tocar sobre um ponto da adoração aqui, vamos falar um negócio espiritual agora. Que eu vi que ele é profeta. Estão comigo? Né? E eu sempre pensei nisso também. E aí, estudando sobre isso, é interessante a gente pensar no como era a adoração naquela época. Por que ela tocou no ponto da adoração? Porque a adoração naquela época não tinha a mesma abordagem que a gente pensa quando fala em adoração hoje. A adoração naquela época, ela tinha um aspecto de remissão de pecado. Quando as pessoas, elas adoravam, elas sacrificavam para poder ter a remissão dos seus pecados. Estão comigo? Então, o sumo sacerdote tinha as ofertas expiatórias e tinha as ofertas também, né, de gratidão, as ofertas de ações de graça. Então, o povo que ia adorar, eles iam adorar nesses objetivos, com esse objetivo, de ficar livre da condenação, livre da culpa. E é engraçado, porque essa mulher, ela carregava um peso de culpa grande. Porque ela tinha tido 5 maridos, e a pessoa com quem ela estava se relacionando agora não era marido dela. Por isso que ela toca no ponto, ela diz, vamos tratar aqui de uma questão. Eu tenho um peso de culpa na minha vida aqui. E eu preciso resolver essa questão.
como é que eu devo adorar? Porque vocês dizem que tem que ir para Jerusalém, só que o samaritano não vai para Jerusalém. Aí Jesus, ele diz, disse-lhe Jesus, mulher, a boa notícia que Jesus deu para ela. Diz assim, mulher, podes crer que vem a hora quando neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Porque vocês, samaritanos, ficaram parados no tempo e vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus estava dizendo? Os judeus, eles evoluíram, eles conheceram e eles estão adorando do jeito certo. Vocês adoram do jeito errado, vocês não avançaram no entendimento. Isso implica para nós que o nível de conhecimento que temos acerca da adoração vai determinar a qualidade dela. Está comigo? O nível que nós conhecemos acerca de adoração vai determinar a qualidade que nós vamos prestar culto e adoração ao Senhor. E aí Jesus diz, mas vem a hora, fica tranquila, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não mais em um lugar, não mais através de sacrifícios, não vai ser mais assim. Mas ele diz, eles vão adorar em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus explica, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é que Jesus estava dizendo? Ei, fica tranquila, porque o problema vai ser resolvido, e já está sendo resolvido, porque eu sou a solução do problema. Eu vou assumir a sua culpa, eu vou assumir essa condenação, e a partir de então, a adoração ela não vai ser mais restrita aos judeus. A adoração ela não vai ser mais restrita aos sacerdotes. A adoração ela não vai ser restrita mais em um determinado lugar. Você não vai precisar ir para Jerusalém, você não vai precisar ir para canto nenhum, porque a adoração vai ser em espírito e em verdade. Ou seja, você vai receber a habilidade para adorar o Pai como convém. Você vai receber a habilidade para adorar em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo? Estava dizendo que um novo tempo está chegando aí, em que você vai se relacionar com Deus como deve se relacionar, como era na origem, conectado a Ele. E a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E agora, conectados com o Senhor, nós podemos adorá-lo em espírito. Porque com o nosso espírito, com o nosso coração, o nosso verdadeiro eu, nós podemos adorar, nós podemos receber a inspiração no nosso coração e render a Ele a adoração que é devida. E quando nós falamos em adorar em espírito e em verdade, a adoração em espírito fala justamente do novo nascimento. A vida de Deus dentro de nós, a inspiração dentro do homem recriado. Recriado segundo Deus. Livre de todo peso, de culpa, de toda condenação. Como diz lá em Romanos, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que passaram da morte para a vida. A lei não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Jesus estava dizendo, ei, chegou um tempo diferente, e você vai poder ficar livre desse peso, dessa culpa que você carrega. E aquela mulher, ela se empolgou, e ela disse, eu sei que há de vir um Messias chamado Cristo, quando ele vier, ele vai anunciar essas coisas novas aí que você está dizendo. No versículo 25, você está comigo? No versículo 26, Jesus disse, sem titubear, ele disse, eu sou. Ele diz, ei, eu sou. Sabia que Jesus até então não tinha dito para ninguém que ele era? E essa mulher, quando foi falar com sinceridade sobre a adoração com o Senhor, ele disse, ei, eu sou. Jesus anunciou uma boa nova para ela, disse, você vai ficar livre disso, você vai poder adorar o Pai como convém, em espírito e em verdade. E aí ela disse, Senhor, é porque quando o Messias chegar, ele disse, não, peraí, eu sou o Messias, eu que falo contigo. E essa mulher, meu irmão, neste ponto, no versículo 27, chegaram os discípulos, se admiraram de que ele estava falando com a mulher, todavia ninguém disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, mas peraí, ela não foi buscar água?
ela deixou o cântaro lá. Por quê? Porque ela tinha recebido a fonte de água viva agora. Porque ela tinha recebido uma notícia muito melhor e ela precisava falar para o povo. E olha que engraçado, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: mas espera aí, essa mulher ela não ia no horário de meio-dia para se esconder? Porque quando Jesus entra em cena, meu irmão, a ousadia chega. As coisas elas são transformadas, as coisas elas são mudadas de lugar. Quando a gente tem um encontro com o Mestre, quando a gente tem um encontro com o Senhor, aí é como Paulo fala: eis que tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. E aí o que ela vai e anuncia? Ela diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? E é engraçado que ela conseguiu comover uma cidade para vir ter com Jesus. E eles ainda insistiram para que Jesus ficasse com eles. Jesus e os discípulos ficassem com ele 2 dias ali. Por quê? Porque uma mulher teve um encontro com o Mestre sobre um assunto altamente espiritual. Aleluia. Como nós fazemos para adorar o Senhor? Nós vimos 4 passos que precisamos entender para adorar. Primeiro, entender o que é adorar, o que é adoração. Segundo, nós precisamos saber por que devemos adorar. Terceiro, nós precisamos conhecer quem é o destinatário da adoração. E quarto, nós precisamos estar habilitados a isso. Termos nascido de novo. E como nós adoramos? Esse texto nos responde que nós adoramos em espírito e em verdade. Amém? E a adoração em espírito e em verdade, ela é uma adoração que provém do novo nascimento, da inspiração de Deus no nosso coração, e ela não fica retida em nós, mas ela é manifesta para outras pessoas. Isso é adorar em verdade. Ela não fica parada em mim. Estão comigo? E eu anotei alguns pontos além do em espírito e em verdade. Como nós adoramos? Em espírito e em verdade. Nós adoramos também obedecendo ao Senhor. A Bíblia diz, Jesus falou que aqueles que me amam, eles guardam os meus mandamentos e os realizam. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos em adoração. Como nós adoramos? Nós também adoramos, conforme está escrito lá em Romanos 12:1, apresentando o nosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, abrindo mão da nossa vontade, fazendo morrer a vontade natural, a vontade terrena, os nossos desejos da carne. Nós estamos adorando ao Senhor quando fazemos isso. Nós adoramos ao Senhor quando nós pensamos nas coisas lá do alto, como diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que nós devemos renovar a nossa mente para que nós venhamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos em adoração. Nós estamos adorando ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor quando nós vivemos de maneira digna da nossa vocação, andando no Espírito, andando em amor, frutificando no Espírito. Quando nós andamos nos atributos do amor de Deus, paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Quando nós praticamos a palavra, nós estamos em adoração. E eu anotei aqui 3 expressões em que a nossa vida, ela expressa louvor e adoração ao Senhor. Que é a nossa própria existência. Quando nós existimos, a nossa existência, ela elogia a Deus, né? Nós precisamos ter a nossa existência como uma expressão de louvor a Deus. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e dizer assim: glória a Deus pela sua vida. Você é uma bênção. Glória a Deus pela sua vida. Quando você recebe esse tipo de expressão, meu irmão, você está vivendo em louvor. Você está vivendo em adoração ao Senhor. A sua existência sendo uma expressão de louvor a Deus. Através das nossas palavras, né? Aquilo que sai da nossa boca,
ela precisa engrandecer e louvar ao Senhor. Então precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Está comigo? A Bíblia diz, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que seja sem edificação, sem propósito. Porque isso não vai louvar e engrandecer a Deus. E a Bíblia diz que porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Que o seu falar seja agradável. Amém? São expressões de louvor a Deus. E outra expressão de louvor a Deus, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Timóteo. No capítulo 2. Vocês receberam alguma coisa? 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero, portanto, que os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Levantar as mãos ao Senhor, você sabia que isso também é uma expressão de louvor? Às vezes você chega na igreja, né, e no momento de música, aqui na igreja, é um momento em que nós somos inspirados, é como um catalisador que está aqui, né? E nós muitas vezes falamos algumas expressões, levanta suas mãos ao Senhor. E às vezes a gente se esforça até para o irmão levantar a mão. Você sabia que levantar as suas mãos ao Senhor também é uma expressão de louvor a Ele? Por quê? Porque quando alguém diz para você, rendido, o que é que o policial faz? Como é que você demonstra para alguém que você está rendido? Ninguém assiste filme aqui? Você pode até não ter tido a experiência, né, de ser rendido. Mas você já assistiu algum filme. O que acontece? Mãos? Isso é um sinal de rendição. E sabia que isso é bíblico? Lá em Salmos, no capítulo 63, além de Timóteo aqui, Salmo no capítulo 63, no versículo 4, deixa eu correr aqui para chegar. Se você chegar primeiro que eu, você levanta a sua voz e lê. Eita. O salmista falando, Salmo de Davi, ele diz assim, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Isso é uma expressão de louvor ao Senhor também, de rendição a Ele, de adoração a Ele. Senhor, eu reconheço que você é Deus, e eu estou rendido na sua presença. E meu irmão, se você não consegue levantar as suas mãos no momento de música, que é um momento onde existe uma graça e uma unção coletiva para te inspirar neste ambiente, nesse lugar, dificilmente você vai conseguir fazer isso em casa. Na verdade, é impossível você fazer em casa. Então, aproveita o tempo. Ergue suas mãos ao Senhor, porque Ele é digno de levantar das suas mãos. Ele é digno disso. Será que Deus não é digno disso? Se você levanta para uma autoridade policial, se você levanta para um ladrão, que às vezes até o ladrão diz, ei, levanta a mão aí, né? Às vezes em filme acontece essas coisas. Série, né? Será que Deus não é digno de levantar das suas mãos? Do ecoar da sua voz, da expressão vocal, da sua expressão vocal, dizendo para Deus, Deus, eu te amo, eu sou grato. E eu quero te render sacrifício de louvor. Em Hebreus fala que nós devemos render a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, por meio de Cristo. Amados, nós temos muitos motivos para render graças, louvor e adoração ao Senhor, para vivermos uma vida de adoração a Ele. Nós caminhávamos para o inferno. E a Bíblia diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos livrar dessa condenação. Assim como aquela mulher que foi livre da condenação, ela entendeu. Ela entendeu que ela não precisava ficar carregando aquilo. Jesus já carregou a sua culpa, carregou aquilo que pesava sobre os seus ombros. O jugo foi despedaçado por causa da unção. E agora eu e você somos livres para adorarmos ao Pai em espírito e em verdade, e expressarmos o nosso louvor, a nossa gratidão, expressarmos a Ele o quanto nós o amamos, e viver uma vida dedicada ao Senhor. Que as suas ações, que as suas emoções, que tudo que há em você,
redunde em glória para o Senhor. Que seja o seu falar, como o salmista fala, que o meditar do meu coração seja agradável na sua presença. Isso é adoração. Consciência de rendição àquele que nos chamou, àquele que nos ama, àquele que nos criou para o louvor da sua glória. Quando nós vivemos uma vida de adoração, nós estamos cumprindo o nosso propósito aqui na terra. Deixa eu dizer para você, você pode ter chegado aqui dizendo, eu não sei qual é o meu chamado. Nessa noite, sai aqui consciente que você foi chamado para adorar. Você foi chamado para adorar ao Senhor. E somente a Ele adorarás. E a Ele prestarás culto. Ele é o único digno. Ele é o destinatário final da minha e da sua adoração. Porque a nossa vida é dele. Amados, uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é dele. E o apóstolo Paulo, ele diz, eu não quero viver para mim mesmo. Não. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Isso é adoração. Eu não tenho a minha vida por preciosa, antes cumpre realizar aquilo que Deus me vocacionou para fazer. Quando você diz sim ao chamado de Deus para a sua vida, isso também é adoração. Deixa eu dizer para você, isso veio forte no meu coração agora. Se você está fugindo de uma atribuição que Deus já te disse que era para fazer, cuidado. Cuidado. Você não está adorando ao Senhor nessa atitude. Forte, né, gente? Meu Deus do céu. Ainda bem que sou eu que estou falando, né? Aí vocês estão tudo de máscara. Vocês nem precisam expressar tanto, né? Fica tudo tapeando aí, né? Qualquer coisa, olha para frente, não olha para trás. Porque a adoração é obediência. Submissão. A adoração é honra. A adoração é relacionamento com o Senhor. Não, a adoração não é cantar, não. Você pode cantar como uma expressão de louvor e gratidão, como uma expressão de adoração ao Senhor. Sim, você pode. É um instrumento poderoso. Deus é um Deus musical. A música nasceu em Deus. Não se engane. Os ritmos nasceram em Deus. E ela funciona como um catalisador. A música é poderosa. Mas ela por si só não é adoração. Porque a adoração envolve todos os aspectos da sua vida. Espírito, alma e corpo. O ser completo. Como diz lá em Tessalonicenses, né? Que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. É a tridimensão do homem. Em honra ao Senhor. Em devoção a Ele. Isso é adoração. Amém? Quantos adoradores do Senhor nós temos aqui? Onde estão os verdadeiros adoradores do Senhor? Aqueles que adoram em espírito e em verdade, como o Pai procura. Você sabia que Deus procura esses adoradores? Ei, você está sendo procurado. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim, você está sendo procurado. Diga, mas a recompensa é boa. Se você se apresentar. Está comigo? Você está sendo procurado, meu irmão. Mas eu digo para você, a recompensa é boa. Se você se entregar, a recompensa é boa. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não é porque nós buscamos as bênçãos do Senhor. Não, é porque é impossível estar perto dele e não ver as bênçãos dele. Por quê? Porque ele é galardoador daqueles que estão achegados ao Senhor. Aqueles que estão próximos do Senhor são galardoados pela sua presença. Fica de pé. Queria chamar o Ministério de Música aqui, os tangedores. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Você sabia que na Bíblia você não vai encontrar nenhum adorador derrotado? Deixa eu dizer algo para você aqui. Presta atenção. Você que olhou lá para trás. Na Bíblia você não vai encontrar um adorador derrotado. Porque todos os que entendiam sobre adoração, eles andavam em vitória. A Maura era mil maravilhas, as coisas... Não estou dizendo que você está isento de problema não, meu irmão. Porque a gente está aqui é para resolver problema mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi ungido para resolver problema.
Você é ungido para isso, então problemas vão acontecer na sua vida, sim, vão acontecer. Mas você não vai sair derrotado no final das contas. Por quê? Porque você entende o que é adoração. Foi assim com Josafá, foi assim com Davi, foi assim com Paulo e Silas na prisão. Eles estavam pregando, anunciando o evangelho e se encararam um problemão, foram presos, açoitados. Mas eles tinham uma essência de adoração. Prenderam tudo dele, mas não calaram a boca deles, não. E eles adoraram ao Senhor. Enquanto eles adoraram, as prisões elas se romperam. Enquanto aqueles ministros adoravam lá em Josafá, quando ordenou que os cantores, que os ministros estivessem à frente, enquanto o povo estava adorando, Deus estava lidando com o exército inimigo. Ei, meu irmão, adoração é uma das chaves do reino de Deus. É um estilo de vida que agrada a Deus. Eu e você fomos chamados para adorar.